Situado no coração da Ásia Central, o Cazaquistão é uma terra de céus abertos e horizontes infinitos, moldado pelas tradições nômades e pela antiga Rota da Seda. Este vasto território tem sido, desde há muito, uma encruzilhada de culturas, impérios e ideias. De suas extensas estepes às majestosas cadeias montanhosas, o Cazaquistão conta uma história de vitalidade duradoura e de pessoas profundamente ligadas à terra. Este é um lugar onde a história flui com o vento e a herança nômade ainda ecoa em um dos maiores e mais intocados territórios do mundo. Monte Beluca, o pico mais alto da imponente cordilheira de Altai, com 4.506 metros, esta montanha ergue-se como uma fortaleza gelada, servindo de telhado da Sibéria e fonte dos grandes rios que correm por toda a Ásia Central. Beluca não é apenas uma massa gigante de rocha e gelo, é uma entidade geológica complexa com dois picos distintos, Pico Leste e Pico Oeste, conectados por uma crista rochosa íngreme chamada Beluca Saddle. Ao redor da montanha, há uma área glacial que se estende por 70 km, sendo as maiores as geleiras Sapozhnikov e Gebler. Esta é a fonte do brilhante rio Katun, de cor verde esmeralda, cujo fluxo transporta a vida do permafrost milenar para irrigar as densas florestas da taiga abaixo. A dureza de Beluca reside em seu clima continental extremo, mesmo no meio do verão. As temperaturas no cume da montanha podem cair para menos 20 graus Celsius. E tempestades de neve podem ocorrer inesperadamente devido à colisão de correntes de ar quente das estepes e ar frio do Ártico. O terreno aqui é um labirinto de fendas profundas e penhascos íngremes, exigindo perseverança absoluta e habilidades de sobrevivência de qualquer pessoa que deseje se aproximar dele. No entanto, o valor de Beluca vai muito além da geologia pura. Para a população local e aqueles que buscam valores espirituais, a montanha é uma entidade sagrada, considerada a sede da deusa Umai, e a porta de entrada para o mundo místico de Shambhala. A tranquilidade de tirar o fôlego dos vales repletos de flores silvestres na base da montanha
contrasta fortemente com a ferocidade dos rios glaciais acima, criando um equilíbrio estranho. Esta é a terra natal do povo indígena Altai, mestres do xamanismo que consideram o Pico Beluca um santuário inviolável, onde realizam rituais de adoração à natureza e cantam a harmoniosa canção Kai, que ecoa pelas falésias. Entrelaçada a isso está a presença de comunidades nômadas cazaques, com as suas tendas brancas yurt, e a lendária arte de treinar águias douradas para caçar. Em vales mais isolados, também se encontram os velhos crentes, russos que há séculos evitam o mundo moderno para preservar seu estilo de vida autossuficiente e seu profundo conhecimento das ervas da montanha. A combinação desses costumes antigos com os vestígios arqueológicos do antigo povo Saka, guerreiros que deixaram múmias com tatuagens intricadas no permafrost, transformou a terra ao redor do Monte Beluca em um museu antropológico vivo, onde o homem e a natureza juntos compõem um épico de resistência e fé na fronteira da Ásia Central. Festival da Águia Dourada, no frio intenso da estepe de Altai. Quando os picos nevados de Beluca estão cobertos de branco, o Festival da Águia Dourada surge como o épico mais resplandecente do vínculo entre o homem e as aves. Não se trata apenas de uma competição, mas de um ritual que honra as tradições milenares dos nômades cazaques, os orgulhosos Berkuti, caçadores de águias. O festival é uma demonstração de força e precisão absoluta. Caçadores vestidos com trajes tradicionais de pele de lobo ou raposa, montados em cavalos poderosos, convergem para a região de Bayan-Olgi. O destaque do festival é o teste de coordenação. O caçador fica no topo de uma montanha alta e solta sua águia, enquanto seu assistente, abaixo, galopa a cavalo, arrastando uma presa falsa feita de pele de animal. Com apenas um grito característico ou um sinal com a mão, a águia dourada, com uma envergadura de mais de 2 metros, desce do céu como uma flecha rasgando a névoa, pousando precisamente nas mãos de seu dono. Além das habilidades de caça, o festival também é uma celebração cultural com jogos folclóricos dramáticos, como Kokpar, luta por uma carcaça de cabra a cavalo, e corridas de cavalos em alta velocidade. O bater dos cascos, os gritos orgulhosos das águias e as cores vivas dos chapéus de seda bordados à mão criam uma atmosfera animada, quebrando o silêncio do inverno nas terras altas. Para os Berkuti, a águia não é um animal de estimação, mas um membro da família, um companheiro para a sobrevivência no ambiente natural hostil. O Festival de Caça à Águia é uma afirmação poderosa de uma identidade cultural duradoura, onde os humanos não conquistam a natureza, mas aprendem a harmonizar-se com ela e a respeitar o seu poder. Tangaliaqui, em um pequeno desfiladeiro na cordilheira Shu-Ili.
A natureza e as mãos do homem pré-histórico criaram juntas uma das maiores e mais impressionantes coleções de gravuras rupestres, petróglifos, da Ásia Central. Com mais de 5.000 gravuras que datam da Idade do Bronze, século XIV, a Haile-Selassie, até a Idade Média. Tangali é uma crônica pictórica da vida espiritual e social das antigas tribos nômades. As faces rochosas pretas brilhantes, oxidadas pelo tempo, tornaram-se a tela perfeita para nossos ancestrais esculpirem seu mundo, desde rebanhos vívidos de antílopes, auroques e camelos até cenas de caça e danças rituais. No entanto, a característica mais distintiva que torna Tamgali sagrado são as representações de divindades com cabeça de sol, figuras com corpos humanos, mas cabeças que irradiam raios de luz brilhantes, simbolizando o poder supremo do céu no tengriísmo primitivo. O desfiladeiro de Tamgali não é apenas uma galeria de arte ao ar livre, mas também um antigo centro cerimonial. A disposição das pinturas rupestres harmoniza-se com a direção da luz solar ao longo das estações, transformando toda a área num gigantesco templo natural. Ao lado das paredes rochosas encontram-se sistemas funerários e antigos assentamentos, evidência de uma conexão duradoura entre os seres humanos e esta região de pastagens ao longo de milhares de anos. Em Tamgali, em meio ao vento que sopra pelo desfiladeiro silencioso, quase se pode ouvir os ecos dos ancestrais que usaram pedras para registrar suas aspirações de alcançar o universo infinito. O ponto focal de todo o local é a imagem do Deus Sol. São entidades com forma humana, mas suas cabeças são substituídas por um enorme halo, dentro do qual há pontos ou raios de luz irradiando em todas as direções. Na cosmologia dos povos nômades, o Sol é a fonte da vida, a entidade suprema que conecta o céu e a terra. Acredita-se que esses deuses com cabeça de sol sejam xamãs em transe ou deuses que desceram para testemunhar rituais humanos de dança e sacrifício. Arqueólogos descobriram que, nos solstícios de inverno e verão, a luz do sol incide diretamente sobre esses relevos em ângulos específicos, transformando o desfiladeiro em um relógio astronômico gigante. Canyon Charing, apelidado de irmão mais novo do Grand Canyon. Charing é uma maravilha natural localizada na bacia do rio Charing, onde as águas turbulentas erodiram incansavelmente as camadas de rocha sedimentar ao longo de 12 milhões de anos para criar um abismo de 300 metros de profundidade. A parte mais impressionante deste sistema de cânions é o Vale dos Castelos. Aqui, a erosão causada pelo vento e pela chuva esculpiu os penhascos de arenito vermelho vivo em magníficos pilares de pedra, torres de vigia e arcos, lembrando uma cidade antiga petrificada no deserto. Conforme o sol se move, a cor dos penhascos muda constantemente de laranja intenso para vermelho profundo, criando uma cena espetacular e dramática. No fundo do desfiladeiro,
Em contraste com os penhascos áridos acima, existe um ecossistema exuberante graças ao rio Sharin, de águas cristalinas. Aqui se encontra o raro Relict Ash Grove, uma espécie de árvore que existe desde a Idade do Gelo e que agora só é encontrada em alguns lugares do mundo. O contraste entre os penhascos vermelhos ardentes e a copa verdejante das árvores ao longo do rio caudaloso cria um oásis repleto de vida. Sharin não é apenas uma aula de geologia ao ar livre, mas também um lugar onde os visitantes podem sentir o poder duradouro da água e do tempo. Uma parada essencial para completar o quadro da incrível diversidade do Cazaquistão. Altin Emel. Em meio à vasta e intocada extensão da Ásia Central, o Parque Nacional Altin Emel surge como uma pintura épica, onde a natureza não apenas exibe sua beleza visual, mas também conta histórias da formação da Terra ao longo de milhões de anos. Localizado na remota região sudeste do Cazaquistão, o Parque Nacional Altin Emel se estende por uma vasta área de mais de 4.600 km². É um dos maiores e mais importantes ecossistemas áridos da Ásia Central. O nome Altin Emel, em mongol, significa sela de cavalo dourada. Um nome que se acredita ter sido dado por Genghis Khan quando viu as montanhas brilhando ao pôr do sol durante suas conquistas continentais. O coração do parque é a Duna Cantante. Ao contrário das dunas de areia, móveis típicas, esta duna permaneceu estacionária por milhares de anos devido à convergência única dos ventos entre as cadeias montanhosas Greater e Lesser Alatau. Com mais de 3 quilômetros de comprimento e quase 150 metros de altura, é uma massa colossal de areia. Quando a umidade cai abaixo de 7%, o atrito entre os finos grãos de areia de quartzo cria um fenômeno acústico raro, um rugido de baixa frequência que chega a 105 decibéis, audível a quilômetros de distância. Para os exploradores, é uma maravilha física. Para os habitantes locais, é o som do passado. Aventurando-se mais a leste, a paisagem muda de planícies de cascalho para uma paleta surreal, as montanhas Akhtal. Estas não são meramente montanhas, são o diário geológico ao ar livre da Terra. Camadas de calcário branco, argila vermelha e sulfato de cobre verde revelam que este foi outrora o leito de um antigo oceano paleogênico, há cerca de 30 milhões de anos. Cientistas escavaram fósseis de tartarugas gigantes, crocodilos e animais antigos semelhantes a rinocerontes, Brontotherium, neste local. A erosão severa causada pelo vento e pelas chuvas raras esculpiu os penhascos em ravinas íngremes e torres de pedra com formas bizarras. Em Akhtal, o conceito de tempo parece parar em meio ao labirinto de pedras deslumbrantes. A luta pela sobrevivência no deserto Altin Emel não é apenas uma terra morta de rochas e areia. É uma reserva da biosfera reconhecida pela Unesco, lar de espécies extremamente raras e ameaçadas de extinção.
asno selvagem turcomano, outrora quase extinto. O rebanho de Kulan aqui cresceu para mais de 3.500, tornando Altin Emel um dos maiores redutos mundiais para a espécie. Cavalo selvagem de Przewalski. O último cavalo verdadeiramente selvagem da Terra, com uma constituição robusta e extrema resistência, está sendo reintroduzido neste ambiente. Camelos bactrianos, os velocistas do deserto, capazes de correr a 60 km/h para escapar dos predadores. Finalmente, nossa jornada de descobertas em Altin Emel nos leva aos túmulos históricos, Beshatir. Trata-se de um complexo de 31 enormes túmulos que datam do século VI ao III a.C. É o local de descanso da nobreza e dos reis da tribo Saka, os formidáveis cavaleiros que outrora dominaram as estepes eurasiáticas. Pedras gigantes, pesando várias toneladas, foram transportadas de longe para cercar os túmulos, criando uma estrutura que lembra Stonehenge, na Inglaterra. As pinturas rupestres ao redor da área retratam cenas de caça e rituais de adoração ancestral. Conectando-nos a uma civilização que se perdeu no passado, mas ainda deixa uma marca profunda nesta terra. A estepe central ao redor de Karaganda. A estepe central ao redor de Karaganda, conhecida como Sariarka, é como a versão cazaque do Oeste Selvagem, mas em grande escala e rica em história antiga. Imagine um espaço tão vasto que você pode dirigir por horas sem ver nada além de grama dourada e um céu azul claro. É como o Kansas ou Nebraska, mas em vez de fazendas de milho, você verá rebanhos de cavalos selvagens e os estranhos antílopes saiga vagando livremente. Sariarka não é apenas uma região selvagem, mas também um ecossistema inestimável reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial. Lar de lagos salgados e de água doce entrelaçados, como Tengiz e Korgalzin. Esses lagos são paradas essenciais para a sobrevivência de milhões de aves migratórias de todo o mundo, e são o lar do antílope saiga, o icônico nômade da Ásia Central com seu nariz peculiar em forma de tromba, que existe desde a era glacial. Este lugar não é apenas natureza selvagem, é também um museu a céu aberto de guerreiros antigos. Assim como os americanos se orgulham de sua história cowboy, os cazaques consideram esta estepe como o berço dos grandes cavaleiros da era de Genghis Khan. Escondidos sob as pastagens estão antigos túmulos cheios de tesouros de ouro, de reis nômades de milhares de anos atrás. Aqui, por milhares de anos, as pessoas aprenderam a viver com a estepe, em vez de contra ela, por meio da flexível pecuária nômade sazonal. Rebanhos de cavalos, ovelhas, gado e camelos movem-se ao ritmo da erva e das fontes de água, criando um modo de vida sem fronteiras fixas. Os cavalos ocupam uma posição central, não apenas como meio de transporte,
mas também como símbolo de liberdade, força e dignidade. O leite de égua fermentado, cumis, e a carne de cavalo são presentes em cerimônias importantes. As famílias nômadas vivem em yurts redondas de feltro, que podem ser rapidamente desmontadas e remontadas. E são adequadas aos ventos frios e ao sol intenso da estepe. As refeições são imbuídas do espírito nômade, com destaque para o besh barmak, carne de cordeiro ou cavalo comida com as mãos, kazi, linguiça de carne de cavalo, e os doces fritos dourados baursak, refletindo uma filosofia de vida enraizada na energia e na partilha. Se você visitar, não deixe de experimentar um autêntico churrasco nômade, onde o menu gira em torno dos alimentos mais energéticos e puros. A alma do banquete é o besh barmak, um prato que os americanos podem imaginar como uma combinação de massas grandes e carnes premium, como cordeiro ou cavalo, refogadas até ficarem macias e servidas com um caldo de cebola rico. O mais interessante é que seu nome significa 5 dedos, porque a tradição da estepe enfatiza o contato direto com a comida, sem a necessidade de talheres. Ao lado disso está o kazi, uma linguiça de carne de cavalo defumada com um forte sabor de alho. Um bife seco único que surpreenderá qualquer apreciador de carne. Para equilibrar os sabores ricos, nada melhor do que os pãezinhos dourados baursak, uma versão sem açúcar dos donuts nômadas, crocantes por fora e macios e fofos por dentro, frequentemente mergulhados em natas frescas ricas e cremosas. Terminando a refeição com uma tigela fumegante de chá preto com leite, chai. Os visitantes sentirão o calor e a hospitalidade do povo de Karaganda, transformando uma refeição comum em uma impressionante viagem cultural no coração da vasta estepe de Sariarka. Mangistal, uma terra conhecida como a Península Esquecida ou outro planeta na Terra. Localizada no sudoeste do Cazaquistão, na fronteira com o Mar Cáspio. Mangistal é um complexo geológico colossal onde planaltos de calcário branco imaculado e bacias centenas de metros abaixo do nível do mar criam uma paisagem surreal e de tirar o fôlego. Há milhões de anos, toda essa região ficava nas profundezas do antigo Oceano Tétis. Quando as águas recuaram, deixaram para trás um legado magnífico. Os imponentes penhascos de giz branco de Bozira, montanhas de calcário esculpidas pelo vento em formas de presas gigantes ou castelos em ruínas. Em Mangistal, o conceito de tempo parece desaparecer. Os visitantes podem facilmente encontrar fósseis de dentes de tubarão e conchas marinhas espalhados pela superfície árida do deserto. O clima severo, com seus verões escaldantes e tempestades de areia implacáveis, torna este lugar um verdadeiro desafio para qualquer explorador. Mas Mangistal não é apenas rochas e poeira, é também a terra dos 362 santos,
lar de cemitérios antigos e das mesquitas subterrâneas mais exclusivas da Ásia Central. A tranquilidade absoluta de vales como Kyzyl-Kup, apelidado de Montanha Tiramisu por suas camadas alternadas de terra vermelha e branca, se mistura com a sacralidade dos locais históricos, transformando Manguistal em um reino que é ao mesmo tempo espiritual e épico. Este é o prelúdio perfeito, um cenário majestoso antes de levar as almas dos viajantes a encontrar tranquilidade na mesquita Beket Ata. Mesquita Beket Ata, escondida nas profundezas das gargantas de calcário branco imaculado do árido planalto de Manguistal. A mesquita Beket Ata não é apenas uma obra-prima arquitetônica, mas também o destino espiritual mais sagrado para o povo do Cazaquistão. Completamente diferente das magníficas mesquitas da cidade, Beket Ata é uma mesquita subterrânea, esculpida diretamente na face vertical da rocha pelo renomado clérigo Beket Ata no século XVIII. Para chegar a este santuário, os viajantes devem empreender uma viagem desafiante ao longo de caminhos sinuosos que descem até ravinas profundas, rodeadas pela paisagem surreal de blocos de calcário branco erodidos pelo vento em formas que se assemelham a ondas oceânicas congeladas. Beket Ata era um estudioso, um guerreiro e um arquiteto talentoso. Ele escolheu o silêncio absoluto da terra para ensinar filosofia e religião. A igreja consiste em 4 pequenas salas conectadas por corredores estreitos, onde a temperatura é sempre agradavelmente fresca, em contraste com o calor escaldante do deserto acima. O interior exala um ar de humildade, mas também de força interior. A luz fraca se filtra através de pequenas fendas, iluminando as paredes de pedra bruta e criando uma atmosfera mística onde as orações parecem ressoar mais profundamente. Para os cazaques, este é um lugar de milagres e purificação espiritual. Todos os anos, milhares de devotos empreendem uma viagem por centenas de quilômetros de terreno árido e rochoso para chegar até aqui. Não apenas para venerar um monumento histórico, mas para encontrar a tranquilidade absoluta da mente, em uma terra onde a fronteira entre a realidade e o reino sagrado parece se fundir. O Mar Cáspio, deixando para trás os picos gelados de Altai. A viagem segue para o oeste, onde o continente da Ásia Central se abre para um horizonte infinito que margeia o Mar Cáspio, o maior lago do mundo. Chamado de mar devido à sua enorme área de 371 mil km, truilos e salinidade característica. Mas, geograficamente, o Cáspio é uma bacia fechada, um remanescente do antigo oceano para Tétis de dezenas de milhões de anos atrás. O Mar Cáspio é um mundo de contrastes extremos.
No norte, dentro do território do Cazaquistão. As águas rasas costumam congelar no inverno, criando uma paisagem silenciosa e branca. Mas, mais ao sul, o lago mergulha a profundidades superiores a 1000 metros, abrigando poderosas correntes oceânicas e vastas reservas de petróleo e gás natural. O ouro negro, que molda o destino econômico de toda a região da Ásia Central. Ao longo da costa do Cazaquistão fica a movimentada cidade portuária de Aktau, onde edifícios modernos se erguem ao lado de falésias de calcário branco imaculado e águas azuis, criando uma beleza industrial entrelaçada com a natureza indomada. No entanto, a verdadeira alma do Cáspio reside em seu ecossistema único. Este é o reino da foca do Cáspio, o único mamífero que vive no lago, frequentemente reunindo-se em bancos de areia ou blocos de gelo flutuantes. Mais notável ainda, o Cáspio é a terra sagrada do antigo esturjão, fonte do caviar mais caro do mundo. Sob as águas barrentas das fozes dos rios, como o rio Ural que deságua no mar, esturjões gigantes que existem desde a época dos dinossauros continuam sua jornada de sobrevivência. O Mar Cáspio não é apenas uma fronteira natural entre a Ásia e a Europa, mas também uma entidade viva que enfrenta as mudanças climáticas e o recuo gradual dos níveis de água, lembrando-nos da fragilidade das maiores maravilhas naturais do planeta. Um dos problemas mais graves atualmente é o declínio do nível do mar, aproximadamente 6-7 centímetros por ano. Isso se deve ao aumento da evaporação e à redução do fluxo de água do rio Volga, que fornece 80% da água do Cáspio, causada por barragens hidrelétricas e mudanças climáticas. Aktau. Situada em penhascos de calcário branco nas margens do Mar Cáspio, Aktau é um magnífico testemunho do poder da humanidade para conquistar a natureza. Uma cidade moderna que surge no meio de um semideserto árido, sem fontes naturais de água doce. Construída a partir de um posto militar avançado e uma mina de urânio durante a era soviética, Aktau sustenta a vida de centenas de milhares de residentes graças a um enorme sistema de dessalinização de água do mar. Uma maravilha da engenharia que transforma a água salgada em uma fonte de vida para todas as necessidades domésticas e industriais. Esta cidade sem ruas nomeadas é dividida em microdistritos numerados, criando uma estrutura urbana única com um estilo futurista no coração do deserto. Apesar de estar localizada em um dos ambientes mais hostis do planeta, onde os ventos do deserto colidem de frente com as ondas salgadas do mar, Aktau ainda brilha como uma joia industrial movimentada, com seus portos marítimos estratégicos e praias imaculadas. Simbolizando a ambição e a resiliência do Cazaquistão em seu caminho para dominar seu destino a partir do ouro negro sob o Mar Cáspio.